Como que eu fiz para me tornar líder em uma empresa no Japão? Deus me deu essa oportunidade de conseguir me tornar um líder em uma empresa aqui no Japão. Recebia 600 mil ienes por mês. Muitos não estão querendo responsabilidade. Não sei se no Brasil é assim também, mas os japoneses não querem responsabilidade. E as pessoas sentem que eu tenho o desejo de aprender. Então eu não sei de algo, eu pergunto. Começando mais um vídeo para vocês, direto aqui, ó, do país do chá, né? O Japão tá conhecido como o país do chá, é tudo matcha, né? Aí o Olaguchi vai pro Brasil e logo lança a marca dele de matcha. Aí que o negócio fica no hype mesmo, né? É isso aí, pessoal. Acabei de treinar aqui na minha academia do Japão, aqui, ó. Anytime Fitness. Anytime Fitness, essa academia aqui no Japão. Tem no mundo inteiro, na verdade. Ela é 24 horas, você consegue usar em todo lugar do mundo se você é membro dela em algum país. Hoje o vídeo não é sobre academia, não é sobre Olaguchi, não é sobre chá, mas eu quero falar para vocês como que eu fiz para me tornar líder em uma empresa no Japão. Provavelmente muitas pessoas conhecem o Japão como pelas fábricas, né, pelas oportunidades que as fábricas entregam para os estrangeiros trabalhar, mas muitas pessoas também falam muito mal das fábricas aqui no Japão. Então eu quero quebrar um pouco disso, porque os japoneses têm uma outra visão sobre as fábricas, e também eu, que sou brasileiro, mas sou nascido e criado aqui no Japão, eu consigo ver a fábrica também com um olhar diferente que os brasileiros que vêm do Brasil enxergam as fábricas, né? Então eu quero passar isso para vocês. Eu não quero mentir, não vou mentir, eu não vou enganar vocês, eu não vou vender algo para vocês nesse vídeo, não. Eu só quero mostrar a minha visão que eu tenho das fábricas aqui no Japão e falar um pouco para vocês como que eu fiz para me tornar líder em uma empresa japonesa. Vim aqui na padaria pegar um café da manhã para mim e para minha esposa. Aqui, ó, eu vou estar mostrando para vocês também lá dentro, né, para mudar um pouco, só para mim não ficar falando sobre o serviço e como que eu fiz. Mas eu sei que eu fui realmente abençoado por Deus. Deus me deu essa oportunidade de conseguir me tornar um líder em uma empresa aqui no Japão, mas também tem um lado assim que eu me esforcei para conseguir fazer isso, tá? Lembrando que não é porque eu sou fluente em japonês que eu consegui isso, não. O meu avô, por exemplo, há 15 anos atrás, não, uns 15 anos atrás, ele foi líder de uma empresa japonesa também durante vários anos. E ele teve um salário assim excelente. Ele me conta que ele recebia 600 mil ienes por mês, tá? Naquela época, isso era um dinheirão. Até hoje em dia, mas naquela época era muito mais ainda. Ele não é fluente em japonês. Mas eu pude ter a oportunidade de trabalhar com meu avô nessa empresa que eu sou líder hoje. Ele trabalha comigo lá ainda, tá? Só explicando um pouco porque ele não é líder mais dessa empresa, porque a gente foi para o Brasil, a gente ficou um tempo lá no Brasil, então essa empresa hoje em dia já tomou outros rumos, por isso ele não voltou para lá e tudo mais. Só que eu tive essa oportunidade de trabalhar com meu avô aqui no Japão, também nessa empresa que eu sou líder agora. E eu aprendi muito com ele. Meu avô Lupércio, se ele ver esse vídeo, beijo para você, Di. Ele mora aqui no Japão, trabalha com a gente também. E o que eu vi de diferença mesmo é que ele não mede esforço. Então o que acontece? Quando você vem para o Japão trabalhar em fábrica, tem um grande problema, que como que normalmente você é contratado para fazer o básico. Então a pessoa vai te contratar ali, a empreiteira vai te contratar para você ficar operando uma máquina ou deixar você para fazer somente um serviço. Isso é normal, gente, isso é um contrato. Então não teria problema de você fazer só aquilo. Só que o que acontece? Aqui no Japão, principalmente agora eu falo de 2026, muitos não estão querendo responsabilidade. Não sei se no Brasil é assim também, mas os japoneses não querem responsabilidade. Então, a mesma forma que o brasileiro tende a querer fazer as coisas talvez pela metade ou só fazer aquilo
que estão falando para eles, os japoneses também tendem a fazer as mesmas coisas. Então, qual que é o diferencial aí? Só de você fazer algo que eles não estão querendo fazer, você já se destaca no meio das pessoas. Então, eu fui escolhido por um superior para mim ser líder, mas eu me interessava já até pelo serviço dele. Então, eu sempre ajudei ele, eu sempre auxiliei ele na função que ele tem ali como cabeça da empreiteira. Ele é o número 3 dentro da nossa empresa e eu sempre pude ajudar ele, sempre estive do lado dele quando ele faltava. Eu falava, não, eu vou fazer o seu serviço, mesmo que eu tivesse outra pessoa em cima de mim, que na época eu só trabalhava na linha mesmo, eu ainda tinha o sublíder dele, que fica abaixo dele dando as coordenadas. Então eu sempre me interessei, eu sempre ajudei, eu sempre dei o máximo, eu só não ficava somente ali derrubando a minha telha, que é o serviço assim básico que a gente faz ali no serviço. Não estou falando que só fazer isso é algo menos ou algo mais, mas eu sempre me interessei de como a empresa funcionava. Olha que carrinho bonitinho aqui, ó. Esse carrinho é muito bonitinho, né? O pessoal fica fissurado nesses carrinhos aqui no Japão. Mas eu sempre me interessei como que funcionava a empresa, como que eles pensavam, como que eu vejo a questão da produção, para onde que vai, como que é depois que chega no local para colocar na casa ou colocar no depósito, sabe? E eles começaram a ver que eu tinha esse interesse. Então, com isso, eles vão te entregando mais tarefa, tá? E com essas tarefas, você tem a oportunidade ali de mostrar o seu serviço. Então, eu comecei a conseguir mostrar o meu desejo em querer liderar. Claro, isso foi depois de que Deus tratou o meu coração, de que Deus foi me direcionando a esse lugar de liderança. E isso foi me dando confiança. Se Deus quer que eu faça algo, eu preciso crer. Mas ao mesmo tempo, eu preciso gerar essas oportunidades, essas situações durante o meu dia para mim me desenvolver como um líder dentro de uma empresa japonesa. Então eu não sabia de muitas palavras que se usa em fábrica, que se usa no dia a dia ali no trabalho, sabe? Principalmente nas coisas de segurança, Anzen. Então eu precisei aprender muitas coisas. Só que o que eu mais faço até hoje em dia, quando eu não sei de algo, é não ter medo e perguntar. Uma coisa simples que me ajuda até hoje. E isso faz com que as pessoas sintam que eu tenho desejo de aprender. Então eu não sei de algo, eu pergunto. Eu não cometo um erro assim, sem pensar ou sem perguntar antes. Então, se eu não sei uma palavra, eu já elaboro no meu pensamento. Eu não sou muito de escrever assim, tipo, vou para uma reunião, lá no serviço, eu não sou muito de escrever e levar o que eu escrevi para a reunião e ficar lendo no papel, mas eu elaboro dentro da cabeça. Então, eu tenho uma noção do que eu vou falar. Ai, caramba, como que fala essa palavra? Ai, nossa, como que eu ligo com essa outra e tudo mais. Antes de eu ir para a reunião, eu chamo o meu líder ou até mesmo as pessoas que trabalham sobre a minha liderança. Eu converso com eles e falo, oh, como que eu ligo isso com isso, como que eu converso, tal. Eles me ajudam. Então, isso me fez com que me gerasse oportunidades dentro do trabalho. E a empresa japonesa, como que eu disse no começo, ela carece de pessoas que querem liderar, sabe? Só que o japonês também tem algo que eles não gostam, que é a questão de você querer se aparecer, de você querer mostrar que você é o líder, que você é o cara. Então eles gostam muito do kyoryoku. O que é kyoryoku? É se ajudar, sabe? Você não pode chegar numa reunião, olha outro carrinho bonitinho ali, numa reunião, esse aqui também,
numa reunião e começar a falar: poxa, eu consegui fazer isso de produção porque eu elaborei da melhor forma. Ou eu pensei, eu. Muitas pessoas tendem a fazer e cometer esse erro. E só ficar no eu. E o eu pode te destruir, tá? O que eu percebo e o que eu faço, tá? Eles gostam muito mais de ver que você tá com uma equipe boa, que, que você possa transparecer confiança para eles, mesmo que você não esteja, entende? Então, independente, tá? Se eu fiz algo de bom ali no serviço, porque eu não faço sozinho, mas mesmo se for a minha ideia, eu sempre falo o seguinte: foi graças à minha equipe. Nós fizemos junto, nós trabalhamos junto. Eu falo dos meus superiores e eu tô nem aí. Que é verdade, pessoal. Sem o pessoal do meu time, eu não conseguiria fazer. É graças ao pessoal do meu time. E os japoneses, tipo, gosta disso, eles ficam felizes com isso, eles ficam anshin, eles ficam seguros com isso. Isso faz com que você consiga elevar o nível do seu trabalho, sabe? De você conseguir mais oportunidades. Então eu sempre gostei de fazer isso. Outra coisa, levando em consideração isso que eu também estou falando, eu nunca tive medo de erguer outras pessoas, sabe? Depois que eu me tornei líder, eu consegui colocar uma outra pessoa também como líder dentro de uma empresa japonesa. Ele é um brasileiro. Ele é um brasileiro e ele trabalha junto comigo hoje nessa empresa. A gente cuida do mesmo setor, só que em turnos diferentes. Então eu nunca tive medo e eu não tenho medo. Pode vir pessoas melhores. Se realmente eu ver que a pessoa tem muito mais capacidade que eu, ou tem coisas que eu não consigo e que ela vai conseguir, que ele vai conseguir, eu vou indicar. E isso os japoneses falam: poxa, ele não pensa só nele. E realmente é algo do meu coração, é algo que Deus coloca no meu coração, que é de erguer outras pessoas. Então foi assim, eu coloquei essa outra pessoa. E isso também fez com que eu ganhasse mais experiências ainda, sabe? Porque uma coisa é você ser estrangeiro, é você ser brasileiro, e você tá ali fazendo o que você desejou. Agora, outra coisa é você confiar em outro brasileiro, né, que não domina a língua, para fazer um serviço. Então eu confiei nele, eu sabia que ele era capaz de fazer aquele serviço. Então, hoje em dia ainda a gente discute, né, sobre o trabalho, a gente tenta melhorar e tudo isso, mas é para algo que é bom e está sendo bom para a gente. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o carrinho da padaria que eu vou agora. Eu queria mostrar isso para vocês. Mas tudo isso fez com que as pessoas ali dentro olhassem para a gente, brasileiro, estrangeiro, com outro olhar, né? Mas mesmo assim, ainda tem os seus lados negativos. Que eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, mas eu quero explicar um pouco para vocês. A gente, como a gente é líder, a gente cuida das partes de papelada, né? A gente tem que organizar o serviço e tudo mais, e as coisas vêm escrito tudo em japonês, tá? A empresa que a gente trabalha, ela não tem nada em português, tá? A não ser as coisas que a gente criou em português para os brasileiros que estão lá. Mas é uma coisa assim que eu fiquei bem chateado uma vez, foi quando... Eu já tá abrindo na padaria, olha que legal, eu sou o primeiro. E uma das coisas assim, que eu fiquei mais chateado uma vez foi quando aconteceu um problema lá, que era só ter lido assim o papel e dava para entender, né? No caso, eu conseguiria entender também, mas às vezes é meio complicado mesmo a forma que eles escrevem, a ordem, sabe? E precisava de muita atenção. E esse meu companheiro deixou passar essa parte do papel. E o líder, o chefe, né? Que é a pessoa que contrata assim, o nosso serviço, não é da minha empreiteira, mas é da empresa
Ele falou assim: "Vocês deixaram isso acontecer porque vocês é brasileiro. Não, porque vocês é estrangeiro. Porque vocês é gaidin". Aí, meu, eu fiquei chateado. E eu respondi ele. Eu falei assim: "Não, não é porque a gente é gaidin não, eu entendo uai". Aí ele já assustou, porque ele é o bichão lá dentro, né. Ele é o mais estúpido, ele é o mais brabo lá. Aí ele falou: "Não, eu não tô falando de você, eu não tô falando de você", então não generaliza, entendeu. Aí eu não deixei dessa vez, porque eu achei muita falta de respeito, né. Mas, mas isso acontece. Eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas que moram aqui no Japão, né, os brasileiros. Então você não pode deixar isso acontecer com você, mas também esteja na linha, esteja querendo aprender, saiba o momento certo de falar, porque sempre eu pergunto, sempre eu quero estar aprendendo mais, sempre eu estou ali, né, mais escutando do que falando, mais perguntando do que até dando minha opinião, entende? Vou mostrar a padaria para vocês, daqui a pouco a gente volta para encerrar o vídeo. Então, ó, pessoal, essa daqui é a padaria, ó. Vou tentar mostrar um pouco para vocês. Essa padaria aqui é top demais. Ainda não consegui vir com a minha esposa pra gente comer aqui dentro. Mas tem até um localzinho ali fora, ó. Ela é top demais, top demais. Poderia até fazer um vídeo pro Instagram hoje, na verdade. Ixi, tá meio fraco, na verdade. Mas, nossa, o cheirinho disso aqui é muito bom, ó. Você pega aqui, a bandeja, o pegador e sai pegando o seu som aqui dentro. Eu vou pegar aqui rapidinho, tá? Porque tem fila também. Depois eu vou mostrar pra vocês chegando em casa nas coisas que eu peguei, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô aqui dentro ainda, acho que vou pegar esses pão aqui. Como eu tô sem minha esposa, né? Não vai dar pra ela escolher, ela tá dormindo ainda com as meninas. Mas eu vou correr, vou levar isso aqui. Acabou de sair, ó. O queijo tá até acabando de derreter. Meu, parece que tá muito bom mesmo. Já estou aqui em casa, já comi o café da manhã com minha esposa. Tô aqui num quartinho, ó, aqui em casa. Nossa, eu tenho que fazer o vídeo do tour pela minha casa. É um quartinho que não tem nada, vai ser o quartinho das meninas para elas ficar durante o dia. Mas voltando no assunto nosso, que é como que eu fiz para me tornar líder aqui no Japão. Eu falei tudo isso, realmente é possível. Na minha empresa mesmo tem 3 brasileiros. O primeiro brasileiro fui eu, depois de mim, mais 2 brasileiros são líder nessa empresa. Mas eu sei também das dificuldades, tá? Então, trabalhar em fábrica, muitos lugares você vai ganhar bem. Então, tem a facilidade de você estagnar também, de querer somente trabalhar ali, né? Tá fazendo o básico, que não é errado. Mas também eu sei que é difícil por causa da língua, por causa da cultura e tudo mais. Então, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, algo que eu posso compartilhar com vocês, mais de como que eu fiz para conseguir fazer isso, quais são as estratégias que eu uso, como que eu faço para comunicar bem com os japoneses, porque a comunicação é a parte essencial no trabalho, tá? Como que eu faço também para conseguir entender os pensamentos e o coração deles, porque isso também é muito importante. E talvez você não deseja ser líder, talvez você não deseja coordenar, mas eu tenho certeza que se você fizer isso, até a fábrica vai deixar de ser um lugar chato para você. As pessoas vão começar a enxergar valor em você. E o mais importante, além de você ser valorizado, que é legal, é bom, mas o melhor é você ter paz, sabendo que você está dando o seu melhor, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com outra pessoa que deseja aprender alguma coisa sobre o Japão, tá bom? Muito obrigado sempre. Se inscreve no canal, hein? Até o próximo vídeo.